Saudações a todos, vamos retomar nosso básico, modesto e introdutório curso sobre a termodinâmica em regime de equilíbrio térmico. Pois bem, então, dando prosseguimento, nós vamos aqui escrever rapidamente a variação de entropia para o sistema 1 é igual a massa multiplicado por calor específico do material. E aqui nós temos logaritmo natural T final, temperatura final, multiplicado por temperatura inicial elevado a expoente menos 1. Então esse delta S1 pode ser reescrito como massa, calor específico, logaritmo natural de temperatura final dividido por temperatura 1. Pois bem, agora vamos realizar procedimento algébrico similar para a variação de entropia relativa ao sistema 2. Pois bem, agora o tratamento é análogo, o tratamento é similar. Devemos fazê-lo com bastante cuidado, aqui comparando os resultados disponíveis aqui. Então, delta S2, ou seja, variação de entropia para o sistema 2 é a entropia final do sistema 2 menos a entropia inicial do sistema 2. Isso é igual a integral de linha definida da temperatura 2, temperatura inicial, até a temperatura final TF, aqui infinitésimo com asterisco da quantidade de calor ou da variação de energia térmica dividido por temperatura. Ressaltando que nós estamos utilizando a expressão obtida para processo termodinâmico do tipo reversível. O fato é que a condução de calor ou a condução de energia térmica de um sistema com maior temperatura, transferindo-se para um sistema com menor temperatura, se dá a partir de uma espontaneidade da evolução termodinâmica dessa interação entre dois sistemas. De modo que, tanto do ponto de vista laboratorial, experimental, quanto do ponto de vista fenomenológico, no âmbito do universo observável, os fenômenos do tipo irreversíveis são fenômenos com relação aos quais uma trajetória de evolução termodinâmica em um espaço bidimensional pressão versus volume é tal que nessa tal trajetória, no espaço bidimensional, essa trajetória ocorre em somente um sentido. Como nós estamos utilizando expressões para processos estruturas algébricas elaboradas para processos reversíveis, nós podemos restringir esta expressão para que ela seja válida somente no sentido exato e precisamente no sentido que é observado, que é exequível do ponto de vista da ação, da observação laboratorial e da observação fenomenológica, para então nós aplicarmos para que ela contemple processos termodinâmicos do tipo irreversíveis. Mais uma vez, entendendo, compreendendo e admitindo tão somente o sentido relativo ao que é exequível, ao que é realizável, ao que é factível do ponto de vista da observação fenomenológica e da observação laboratorial para processos termodinâmicos e fenômenos do tipo irreversíveis. E o processo em questão, preciso ressaltar, condução de calor e condução de energia térmica é um processo termodinâmico irreversível e ele ocorre com base na espontaneidade da evolução termodinâmica, sempre de modo que a energia térmica flui do sistema com maior temperatura para o sistema com menor temperatura. Então aqui cabe usar, para restrição de um único sentido, repito e reitero, o sentido exequível, o sentido factível, o sentido realizável e observado laboratorial e fenomenologicamente. Então aqui nós temos variação de entropia para o sistema 2 é igual a integral
de massa, calor específico, variação de temperatura dividido por temperatura, da temperatura T2 até a temperatura final. Então nós sabemos que a estrutura, sistema 1 com temperatura T1, sistema 2 com temperatura T2, a temperatura T1 maior do que a temperatura T2, ocorrerá uma diminuição de temperatura de T1 para uma temperatura final menor do que T1 e a estrutura, o sistema 2 sofrerá um aumento de temperatura passando da temperatura T2 para a temperatura TF, onde TF é menor do que T1 e maior do que T2. Então aqui nós substituímos a capacidade térmica sobre volume constante como massa multiplicado por calor específico e multiplicamos por infinitésimo de temperatura dividido por temperatura. Então, mais uma vez, aqui nós temos, considerando que o calor específico é uma constante numérica e, portanto, não depende da temperatura, então nós podemos escrever ΔS2 como massa multiplicado por calor específico, integral de T2 até temperatura final, infinitésimo de temperatura dividido por temperatura, com base, porquanto admitamos as propriedades da análise real, do cálculo diferencial e do cálculo integral, podemos aqui escrever logaritmo natural de temperatura no limite de integração de temperatura T2 até a temperatura final, usufruindo das propriedades das funções exponenciais e logarítmicas. Nós podemos reescrever esta expressão como massa multiplicado por calor específico, logaritmo natural de temperatura final, menos logaritmo natural de temperatura T2. E assim, reorganizando, nós temos ΔS2 igual a massa multiplicado por calor específico, logaritmo natural de temperatura final mais logaritmo natural de temperatura T2 elevado a menos 1, ou seja, esse fator multiplicativo menos 1 transforma-se, tornar-se-á um expoente da temperatura T2 como argumento do logaritmo natural. Então nós temos massa multiplicado por calor específico, logaritmo natural de temperatura final multiplicado por temperatura T2 elevado a menos 1, de modo que ΔS2, variação de entropia para o sistema 2, é igual a massa multiplicado por calor específico, logaritmo natural de temperatura final dividido por temperatura T2. E um detalhe importante é que aqui nós devemos indicar massa M1 associada ao sistema 1, calor específico C subíndice 1, C minúsculo subíndice 1, indicando calor específico associado ao material que compõe o sistema 1. Aqui, do mesmo modo, nós podemos escrever massa 2, calor específico 2, associado ao sistema 2, massa 2, calor específico 2, massa 2, calor específico 2, massa 2, calor específico 2. Aqui, massa 1, calor específico 1, massa 1, calor específico 1, massa 1, calor específico 1. Aqui nós temos massa 1, calor específico 1, massa 2, calor específico 2, onde mais massa 2, calor específico 2. Então vamos apresentar as duas expressões. Pois bem, vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado.